Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Quero alegria no coração nessa noite. Pensar aquilo que o Senhor acabou de falar no meu coração. Eu sempre procuro, irmãos, quando a mim é concedida a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus e de sinais da parte do Senhor. E o pastor Florisvaldo falou acerca de sonhos. Deus falar conosco através de sonhos. Eu, lamentavelmente, pastor, não tenho esse privilégio. É muito difícil eu sonhar, muito difícil mesmo. Deus fala com cada um de nós através da sua vontade, do seu querer. Mas sem perda de tempo, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, em nome de Jesus, versículo de número 7. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 7. Se puder colocar na versão Almeida Ferreira, fica mais fácil, que assim a gente acompanha na tradução que o Senhor acaba de gerar no meu coração aqui, irmãos. Se não for repetir demais, livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7. Isso, vamos todos juntos ler aqui, irmãos. Em nome de Jesus. A igreja me ajuda a pregar nessa noite. Vocês me ajudam, irmãos? Então vamos lá, no 3. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Dá para voltar ao versículo 16? Isso, 7. Só a parte A. Porém, o Senhor disse a Samuel. Amém. Eu já, algumas vezes, tive a oportunidade de falar com os irmãos. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que Deus, Ele vê, imagina, Ele vê porque Ele tem olhos. Deus também escuta, porque Deus tem ouvidos. E Deus também fala, porque Ele tem boca. Então Deus vê, escuta, fala, e quando for preciso, Ele desce. Glória a Deus. Deus, Ele vê, Ele escuta, Ele fala, e Ele também se manifesta. Queridos, é do conhecimento de toda a igreja esse fato narrado por Deus, por intermédio do profeta Samuel, quando Deus o rejeitou, o rei Saul, diante das suas decadências, dos seus pecados, das suas mancadas, das suas faltas de reverência, da sua idolatria, de querer atravessar onde não devia, de querer fazer o que não devia. E Deus, irmão, sempre tem o seu basta. A misericórdia do Senhor, ela é grande, mas Deus também tem o seu basta. E aqui há um basta de Deus, onde Deus encerra o ministério de Saul e levanta o ministério do rei Davi. É do conhecimento de toda a igreja que Deus manda o mesmo profeta que ungiu a Samuel como rei de Israel. Deus ordena ao mesmo profeta
que foi levantado por Deus através da oração da sua mãe Ana, que era impossibilitada de dar filhos, e pela sua insistência em clamar a Deus, Deus ouviu o clamor dessa mulher, deu a ela um filho, deu a ela cânticos, deu a ela outros filhos e deu a ela um profeta em nome de Jesus. Então esse mesmo profeta, ouvindo a voz de Deus, ele vai até a casa de Jessé na cidade de Belém, que é conhecido como Jessé o Belemita, e vai até a casa de Jessé para escolher um rei que iria reinar segundo a vontade divina diante de um povo que Deus fez promessa e tem feito promessa até os dias de hoje. Eu sou deles. Se tem mais alguém aí, glorifica ao Senhor em nome de Jesus. Pois bem, queridos, Deus então manda o profeta Samuel fazer o que era devido fazer. Ele chega na casa de Jessé, e interessante, irmãos, que quando o profeta, pastor Floresvaldo, chega na casa de Jessé, e Jessé manda que o primeiro filho, por nome de Eliabe, ele passa diante do profeta, e quando o profeta o vê, cadê o presbítero Mateus? Está na cozinha, amém. Quando ele vê o profeta, quando ele vê o Eliabe, o filho de Jessé, diante da sua aparência, diante dos seus olhos, o profeta diz no seu coração: esse é o rei que vai governar a nação de Israel. E imediatamente Deus, sondando o coração do profeta, diz: olha, Samuel, este não, eu tenho rejeitado, não o escolhi para reinar sobre o meu povo. Então o profeta diz a Jessé que não era esse. Então passa Eliabe, passa Aminadab, passa Samar, e Deus, por intermédio do seu amor, rejeita todos os 7 filhos de Jessé. Rejeitou porque Deus não achou graça, Deus não achou competência, Deus não viu que eles iriam suportar o que era necessário para permanecer diante do reinado no nome de Jesus. Escute, é interessante que quando Deus disse ao profeta Samuel que Deus não vê como vê o homem, e Deus rejeitou os 7 filhos de Jessé, eu olhando e lendo a Bíblia como é de costume, e a Bíblia para nós é como um alimento espiritual, a Bíblia é resposta para as nossas dificuldades. Por isso que o próprio Cristo Deus, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você conversa com um crente que tem expectativa, que tem fé, que acredita, você pode ter certeza que ele é um estudioso e um leitor da palavra de Deus. E é isso que está faltando nos dias de hoje, homens e mulheres que se dedicam a buscar a palavra de Deus, porque muitos dentro da igreja até têm aparência, mas não tem a qualidade que Deus precisa. Muitos até se parecem homens e mulheres de Deus, mas é só aparência. E é por isso que hoje nós estamos vivendo em meio a uma sociedade, irmãos, que está precisando de buscar ainda mais a presença de Deus. Por esses dias eu tenho andado, estou trabalhando numa cidade chamada Indaiatuba, e tenho andado em algumas igrejas lá e descobri que no estado de São Paulo, a cidade de Indaiatuba é a cidade onde mais está existindo um índice de suicídio. E paz dos irmãos, a maioria está dentro das igrejas. Então muitos estão com a aparência de homens e de mulheres de Deus, mas diante do coração e dos olhos do Senhor, muitos estão precisando buscar ao Deus Todo-Poderoso rapidamente em nome de Jesus. E quando eu observo, irmãos, essa visão divina, eu fiz questão de observar o que o pastor Floresvaldo acabou de dizer acerca de sonhos. E olha como é a visão divina, irmãos. Nós bem sabemos que Abraão teve um filho, o filho de Abraão se chamou... Me ajuda, igreja. O primeiro filho de Abraão se chamou
Isso. O segundo filho de Abraão, o filho da promessa, se chamou Isaac. Sorriso, alegria. O filho de Isaac, neto de Abraão, se chamou Jacó e Esaú. A Bíblia vai nos dizer que Jacó teve então 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Sim ou não? Sim. Pela lógica, pastor Floresvaldo, o sucessor de Jacó seria o seu primogênito. E o primogênito de Jacó era Rúben. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus achou graça no jovem José e delegou a eles e deu a eles alguns sonhos. E esses sonhos, irmãos, que Deus, não foi ele, foi Deus que deu a José, fez com que ele atraísse ainda mais a graça, a bondade e a misericórdia do seu pai Jacó, ao ponto de José, diante da intimidade que tinha com o pai, por inocência, revelar alguns sonhos aos seus irmãos, e aos seus irmãos, por inveja, não terem tido a capacidade, a graça de Deus em ocupar o lugar que deles era por direito. Eles então, com ciúmes e com raiva e com inveja do seu irmão José, nós sabemos que eles pegam José diante de uma ordenança que Deus havia dado a Jacó, e Jacó ordenou aos seus filhos que fossem observar os seus irmãos no campo. Vendo os seus irmãos, então maquinaram, projetaram, arquitetaram um plano para destruir os sonhos de um sonhador. Mas escute, lançam-se José dentro de uma cisterna, lança-se José dentro de uma cova, e ao lançar José dentro de uma cova, quero eu acreditar, irmãos, como ministro da palavra de Deus, que os seus 11 irmãos talvez arquitetaram e disseram: olha, acabou os sonhos de José, nós conseguimos impedir, nós conseguimos matar aquilo que ele tanto sonhou. Mas olhando para o texto que nós escolhemos aqui para ler, irmãos, Deus lá do céu disse: olha, para os irmãos podem ser que esteja morto, mas para mim eu estou vendo uma semente, e essa semente vai gerar, e essa semente vai gerar frutos, e essa semente será o governador da terra do Egito, porque eu, o Senhor, o escolhi, o santifiquei, o capacitei, ainda que queiram o seu fim, ainda que estão arquitetando a sua morte, eu, o Senhor, realizei sonhos e vou cumprir a minha promessa na vida do meu filho, em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Os filhos de Jacó, os 11 filhos de Jacó, eles foram escolhidos, eles foram chamados, porém José foi o escolhido por Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, ter chamado é uma coisa, e ser escolhido é outra coisa, em nome de Jesus. Para os irmãos de José, ali estavam se findando um projeto e um desejo de Deus sobre a sua vida. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus sondou o coração de José, e dentro do seu coração Deus disse: para eles podem estar mortos, mas aí dentro existe uma semente, e essa semente vai brotar, porque eu, o Senhor, o chamei, o escolhi, o santifiquei, e ele é meu, em nome de Jesus. Agora olha que interessante, irmãos, como de fato revelar e ver se de fato as escolhas de Deus são de fato perfeitas, em nome de Jesus. E nada melhor, irmãos, do que a gente ler a palavra de Deus, nada melhor do que nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Seria impossível, igreja do Senhor, seria impossível Deus não realizar milagres na vida de quem Ele escolheu, em nome de Jesus. E eu gostaria que você comigo acompanhasse, com a ajuda dos irmãos da bancada, livro do Gênesis, capítulo de número 41,
o versículo de número 38 para a glória de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Vamos acelerar aí para a glória de Deus. E olha o que os irmãos acharam que estava morto, e olha o que Deus resolveu abençoar e fez com que se tornasse realidade em nome de Jesus. Isso quem disse foi o faraó, depois de todo o processo que José passou. O faraó disse assim, e disse faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: pois que Deus, quem fez? Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha a escolha divina, irmãos. Os irmãos comejaram a morte. Os irmãos disseram: acabou, nós vamos matar, nós vamos interromper os sonhos e os projetos, tanto de Deus como de José o sonhador. Agora, irmãos, olhar o troféu de José nos dias de hoje é muito fácil, presbítero Bruno. Agora, ver as cicatrizes que estavam debaixo do manto de José, aí é que está o segredo. Aí é que está o segredo. Tentaram matar, mas como matar aquilo que Deus projetou para vencer em nome de Jesus? E a resposta veio do próprio faraó: podem querer te matar, podem te lançar na cisterna, pode te colocar como escravo, pode até levantar acusações diante de assédio sexual da sua vida, mas eu tenho um projeto na sua vida, José. Eu tenho um projeto na sua vida, e o que eu arquitetei para você, inferno, demônio, inveja, falsidade nenhuma vai prevalecer, porque quem te escolheu foi o Senhor. Interessante, né, irmãos? Uns quiseram a morte, mas o Deus que olhou para José e o escolheu e não viu como os homens viu, fez com que ele se tornasse o governador da nação de Israel. Olha outro fato. Diante dos olhos humanos, o filho de Joquebede de Arão, da tribo de Levi, mais conhecido como Moisés, estava decretado a morte também, porque o faraó disse: mata todos os meninos, acaba com todos, não deixa sobreviver nenhum, presbítero Wilson. Mas havia um recém-nascido de apenas 3 meses. A sua mãe fez um cesto, betulou, colocou a escolha perfeita de Deus dentro do cesto, lançou no rio e disse: todavia seja feita a sua vontade. Talvez aos olhos de Joquebede, de Arão, de Miriam, sua irmã, que foi acompanhando o menino descer no rio, talvez até a própria mãe, pastor, talvez até a própria irmã que acompanhou, disse: olha, esse lamentavelmente não é longe. Só que quem escolheu foi Deus, Alex. Quem escolheu foi Deus. O menino cresce, pastor, não na comunidade do Egito. Você não. Você vai crescer no palácio, porque quem te escolheu foi eu. Eu tenho algo tão grande na sua vida, Moisés, que ninguém vai imaginar o que eu vou fazer através de você. O menino cresce, nós conhecemos a história, mata o egípcio, fica 40 anos no Egito, vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Deus tira ele do deserto, manda ele de volta para o Egito. Olha que interessante, ele cresce no Egito, adquire experiência no deserto e volta para o Egito capacitado de novo, do mesmo lugar da onde ele saiu. Você vai morrer aqui. Eu não vou não. Eu não vou morrer nem aqui e nem no deserto. Eu vou fazer a vontade de Deus, porque eu não fui só chamado,
Deus me escolheu. Escute, Moisés consegue tirar o povo todinho de dentro do Egito. Nós conhecemos a história, mais de 600 mil homens, sem contar velhos, mulheres e crianças, aproximadamente 1.800.000, 2.000 pessoas. Agora olha que interessante, irmãos, a escolha perfeita de Deus. Vai para o deserto, e no deserto, irmãos, o povo passou um processo que só eles e Deus para saber. Mas um certo dia, pastor, o próprio Deus olhou para aquele povo e Deus já não aguentou mais. Deus então chama Moisés para o escritório. Lembra da tenda que Moisés tinha dentro do deserto, no meio do arraial das 12 tribos? A sua tenda particular. Moisés, entra no escritório que nós temos reunião hoje, eu e você. Sim, Senhor. Entra dentro do escritório. Moisés falando com Deus: eu vou matar todos os hebreus, eu não aguento mais esse povo. Olha Moisés: Senhor, o que os egípcios vão dizer, os que os midianitas vão dizer, o que o povo mundano vão dizer a seu respeito? Talvez Deus falou: eu não estou preocupado com o que vão dizer, eu mato tudo, levanto o outro por intermédio de você e vou fazer a minha vontade, seja queira você ou não. Olha a intimidade de quem tem convicção no Deus que serve e sabe que é escolhido por Deus. O senhor vai fazer isso? Vou. Então, já que o senhor vai matar eles, risca o meu nome do livro da vida também, porque se o senhor vai matar eles, mata ele também. Deus falou assim: você não, eu não vou matar nem você e nem o povo. Olha outro fato, pastor. Deus não mandava ninguém falar com o próprio Moisés. Nós vemos a história de Daniel, que Deus, através da sua oração, Daniel, através da sua oração, veio o primeiro arcanjo, veio primeiro Gabriel para responder à oração de Daniel. Gabriel não conseguiu descer, veio também Miguel, desceu e falou com Daniel, respondeu a sua oração. Agora com Moisés, Deus falava com ele face a face. E por que Deus não escolheu Arão? Por que Deus não escolheu outro hebreu mais capacitado do que o próprio Moisés? Porque Deus vê o que o homem não consegue enxergar. Sabe, irmãos, por esses dias eu estava imaginando: Senhor, eu quantas vezes nem sequer já perdi a noção de perguntar ao Senhor: o que o Senhor achou em mim? O que o Senhor viu em mim? Porque no mundo aí fora, Senhor, existe tanta gente mais inteligente do que eu, tanta gente mais capacitada do que eu, tanta gente que prega muito mais do que eu. Louvar eu nem me arrisco a falar, irmãos. Quanta gente na minha família, Senhor, dentro da minha própria família, não é melhor que eu, e o Senhor ainda nem sequer o chamou. E Deus me respondeu: eu te escolhi, você é minha escolha, e ponto final. Glória a Deus. Então a mensagem que eu quero dizer nessa noite é, irmãos, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós somos a escolha perfeita de Deus. E eu nunca vi Deus errar nas suas escolhas, presbítero Mateus. Eu nunca vi Deus falhar nas suas escolhas. Deus nunca errou ao escolher um dos teus filhos e filhas. Muitas das vezes, se algumas coisas não dão certo na nossa vida, o culpado não é o Senhor, o culpado somos nós, porque muitas das vezes não queremos passar pelo processo que é estabelecido
talvez por Deus ou pelas nossas consequências ou diante das nossas atitudes, e nós não queremos atravessar esses desertos, e de meio a essa recusa nós acabamos perecendo, irmãos. Mas a escolha perfeita de Deus sou eu e você nessa noite, em nome de Jesus. Como eu disse, irmão, Deus poderia ter escolhido tanta gente. Quantas pessoas aí no mundo? Há mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo aí fora. Mas Deus escolheu você. Deus olhou para você e viu o que ninguém conseguiu ver. Nem os seus familiares, nem os seus entes queridos, nem o seu patrão, nem a sua vizinhança. Deus viu em você graça. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, como um homem de Deus, como um profeta na sua vida. Essa provação que você está enfrentando, irmãos, isso é nada mais, nada menos do que Deus forjando, Deus te estruturando, porque Deus acredita em você, Deus confia em você, Deus sabe que você vai conseguir vencer sim, em nome de Jesus. E é claro que em meio a tantas adversidades, diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, quantas das vezes nós, como seres humanos, não questionamos a Deus e falamos: Senhor, o porquê disso tudo? O porquê disso tudo na minha vida, Senhor? Será que porventura esqueceu o Senhor de mim? Será que a minha oração, Senhor, que não está sendo tão sincera, que não está subindo aos céus, e a sua boca não tem se manifestado em falar comigo, seja através da sua palavra, seja através dos louvores, seja através de um profeta, em nome de Jesus? Mas quando eu entro num culto como este e vejo a igreja, eu vejo que Deus tem cuidado tanto de mim e de você, porque você ainda não morreu, não desistiu, você ainda não parou. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de nós, em nome de Jesus. Deus está cuidando de nós. Mas pastor, o senhor não sabe o processo que eu estou enfrentando. Você conhece o meu? Você conhece o processo pessoal do pastor? O processo pessoal do presbítero? O processo pessoal dos cantores? O processo pessoal de algum irmão e de alguma irmã que você só vê ele na igreja dando paz do Senhor e glorificando o teu nome? Nós estivemos numa vigília essa madrugada, irmãos, e eu me deparei com um jovem de 32 anos de idade. Foi o pregador da palavra de Deus. O médico deu para sua esposa apenas 2 meses de vida. Ela já está com 9 meses na presença do Senhor. O senhor conhece o Fábio Tormenta, né? Fabinho, a esposa dele. A esposa dele está com um processo, acho que é no fígado, no rim, está se desmanchando, irmão, como areia. Mas diante de todas essas diversidades, diante desse problema, quando ele se troca para ir para a igreja, ela fala para ele assim: ó, eu vou contigo louvar ao Senhor. Aí eu olhei para aquele testemunho e falei: Senhor, já era para ter morrido, não morreu ainda, está em 7 meses de luto com vida, teria todos os motivos do mundo, passou para estar em casa, mas o desejo daquela mulher é continuar louvando a Deus. E às vezes a gente recusa e não está na igreja por situações tão pequenas. Para encerrar a minha mensagem aqui nessa noite, Jesus, numa certa feita, resolveu escolher 12 apóstolos para servir de testemunhas vivas do seu ministério terreno. E se você for olhar para a história dos 12 apóstolos, irmãos, falando bem claro nos dias de hoje, era um pior do que o outro. Não tinha ninguém bonzinho ali, presbítero bom. Era um pior do que o outro. Não tinha ninguém que jejuava,
que orava, Johnny, alguém que era um bom pregador, alguém que tinha uma boa eloquência, alguém que era ministro dentro da sinagoga, alguém que dava o seu dízimo com alegria, alguém que cuidava das viúvas, alguém que se preocupava com o próximo. Nenhum deles tinha essa qualidade, irmã Adina. Mas Jesus olhou para eles e achou graça nos 12. Mas eu gostaria de falar de apenas um aqui nessa noite: o Pedro. O Pedro talvez tenha sido um dos apóstolos que mais deu trabalho para Jesus. Camarada era bravo, irmãos. Numa linguajar bem popular, era encardido. Com Pedro, irmão, era olho por olho e dente por dente. Recebeu, toma. Mexeu, toma. E Jesus sempre foi cuidando de Pedro. Jesus sempre foi auxiliando a Pedro. E numa certa feita, irmãos, Jesus, após ter sido crucificado, no segundo dia em que Cristo estava sepultado, o Pedro teve uma ideia mundana. Ele chegou para algum dos seus companheiros e disse assim: olha, eu vou pescar. Está lá em João 21. Eu vou pescar. E alguns disseram para ele assim também: olha, nós também iremos contigo. Mas a ordem de Jesus é: Pedro, a partir de hoje você abandona a prática de pesca, porque a partir de hoje você vai ser pescador de homem. Enquanto você pescar homem, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido de tudo que você precisar, porque eu te escolhi, Pedro. Mas olha que estranho, irmãos. Isso serve de sinal para nós. Bastou Jesus fisicamente ficar longe de Pedro por 2 dias, pastor, que Pedro deixou o velho homem ressurgir na sua vida. Ele foi fazer o que voltava a fazer antes. Por isso que o próprio Pedro, lá na carta de Pedro, ele disse: olha, e o cão voltou a lamber do seu próprio vômito. Ou seja, um dia nós vomitamos o mundo para fora, mas o vômito permanece ali, irmãos. E Pedro, lamentavelmente, foi lá e lambeu o que ele um dia tinha jogado para fora. Mas quem escolheu a Pedro foi o Senhor. Glória a Deus. Estavam pescando e naquela noite não pegaram nada. Mas no terceiro dia, alguém surge na praia. E ao surgir na praia, ele grita: ei! Pegaram alguma coisa aí? Disseram: não apanhamos nada. Então pega, lança a rede do lado direito. Lançaram a rede do lado direito, obedecendo a voz daquele homem que eles ainda não tinham se identificado quem era e que veio ao encontro deles, porque ele era escolhido por Deus. Escute, isso é muito profundo. E ao lançar a rede, irmãos, eles se depararam com uma rede cheia de providência em nome de Jesus. Dá-se a entender que foi João que disse: Pedro, quem está falando com nós é aquele que ressuscitou dos mortos e prometeu que ao terceiro dia ele viria ao nosso encontro. Pedro, talvez eu, como você, me senti esquecido. Talvez eu, como você, Pedro, tomei uma atitude precipitada. Talvez eu, como você, achei que a nossa esperança jamais iria morrer, mas ela morreu e foi sepultada. Só que ele disse para nós uma coisa, Pedro: ao terceiro dia eu ressuscitarei e voltarei para vós. E no terceiro dia a profecia se cumpriu. Jesus voltou, ressuscitou e foi atrás da sua escolha. Pedro. Eles pescam,
sai do barco, e ao sair do barco, irmãos, se eles pescaram a noite inteira e não comeram nada, eles estavam com fome. E a primeira coisa que Jesus faz para eles é um churrasco de peixe na praia. Jesus sabia que Pedro estava com fome. O peixe já estava assado. Jesus faz como que um garçom, um servo, e pega o alimento para quem ele escolheu e diz para ele assim: ó, eu te prometi que a tua fome eu iria saciar, e mais uma vez eu vim aqui para saciar a sua fome. Come, meu filho, porque eu sou o Senhor, teu Senhor, eu cuido de você. Jesus sabia que depois de comer, sempre quando a gente acaba de comer, principalmente um churrasco bem salgadinho, a gente sente sede. E Jesus, numa certa feita, ele teve um encontro com uma mulher samaritana que estava desprezada, rejeitada por tudo e por todos. Ele disse para ele assim: ó, eu sou a água viva, e quem beber da água que eu der jamais terá sede. Pedro, eu te dou para você alimento. O alimento é para você se colocar de pé e andar na minha presença. E agora, Pedro, eu vou te dar para você beber água. Toda vez que nós nos sentimos sujos de homem, é necessário a gente ir para debaixo de um chuveiro e deixar que a água lave toda a nossa sujeira em nome de Jesus. Eu já te alimentei, Pedro. Eu te dei água para você beber, tanto espiritualmente como materialmente. Pela minha vontade eu te limpo mais uma vez, porque você é a minha escolha. Ele comeu, ele bebeu. Vem aqui, presbítero Bruno. Agora eu vou andar com você, Pedro. Jesus vai lá e abraça Pedro, irmãos. Os discípulos estão ali, ó, todos sentadinhos, conversando um com o outro. Isso, dá uma cochichada no ouvido dela aí. Dá uma cochichada no ouvido dela aí. Isso. Talvez eles estavam falando assim, ó, agora Jesus vai dar de pau de quina em Pedro, porque quem rejeitou o mestre foi ele, não foi nós. Sabe o que Jesus faz? Se afasta um pouquinho. Não que eles não eram escolhidos por Deus, era assim. Mas tem coisas, irmãos, que Deus vai tratar com você no particular. Você sabe que eu te amo, né, Pedro? Você sabe que tu é a minha escolha. Quem te escolheu foi eu. Eu nunca errei na minha escolha. Você me ama? Te amo, sim. Então cuida das minhas ovelhas, porque eu nunca errei na minha escolha. Dá uma puxada no ouvido dele. Vamos sair mais um pouquinho, que tem coisas que não é para ninguém ouvir. Tem coisa que é entre eu e você. Por isso que eu disse lá em Mateus 6:6. Tem situações na sua vida que você vai precisar entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor teu Deus que está em oculto, e Ele vai te ouvir e Ele vai te abençoar. Você me ama, né, Pedro? Te amo sim, Senhor. Você vai enfrentar dificuldades. Você muitas das vezes vai ser rejeitado. Tem situações que não vão acreditar no seu ministério, mas apacenta minhas ovelhas. Dá mais uma fechada na vida dele. Agora, a água estava na canela, a água estava na cintura. Agora você vai para o mar alto, porque no mar alto os teus pés não vão poder te sustentar. Lá no mar alto, quem vai cuidar de você vai ser eu, Pedro, em nome de Jesus. Pedro se aproxima ainda mais dos discípulos. Não que eles não eram escolhidos, eram, irmãos, mas tem coisa que é necessário Deus separar para o projeto dar certo. Não que você nunca vai deixar de amar o seu irmão, você vai continuar amando, mas tem coisa que é necessário Deus separar para o progresso e o projeto dar certo em nome de Jesus. Você me ama, né, Pedro? Te amo, Senhor. Eu quero acreditar que Jesus larga Pedro e olha dentro do olho dele e disse assim: olha,
O que você fez comigo, um dia vão fazer com você. É a mesma demonstração de amor que eu estou tendo para com você. Olha para a igreja aí, presbítero. Faça com ela. Muitas vezes essa igreja vai errar tentando acertar. E vai ser através dos erros deles que eles vão reconhecer que sem mim nada a gente pode fazer. Deixa eu abençoar. Volta lá com a tua bênção em nome de Jesus. Nos dias de hoje, pastor Florisvaldo, talvez diante de algumas atitudes e algumas falhas nossas, é muito fácil chegar. Você, filho, vem aqui. Às vezes nas atitudes humanas, presbítero Mateus, é muito fácil chegar e falar: olha, você está dando tanta mancada, você infelizmente não vai dar para o cara. Eu vou trocar você, porque você não dá certo. Pode sentar lá, filho, com a tua bênção. Vem aqui, jogador. Acreditei tanto nela, coloquei tanta expectativa nela, mas não deu certo. Você vai dar certo. Você não acredita. O que ela não fez, você fez. Você vai fazer. É fácil. Deus abençoe. Trocar um pelo outro. E essa semana, pastor, se coloque de pé, igreja amada, em nome de Jesus. Vem aqui, Asa. Eu tive uma experiência tão grande com Deus, irmãos. Eu tive uma experiência tão grande com Deus. Os irmãos sabem que eu mexo com reformas. E eu me deparei com uma piscina, presbítero Mateus. Eu olhei para aquela água e falei assim: que podredeira. Isso aí só jogando fora e colocando outro. E na hora que eu estava olhando para aquela lá, o dono da casa contratou um piscineiro. O piscineiro falou assim: ó, não joga fora essa água não. Essa água dá para tratar. Não joga fora não. Se tratar essa água aí, ela vai ficar boa. Essa água não precisa ser jogada fora, rejeitada. Essa água só precisa de uma coisa: tratamento. Jesus nunca jogou e pensou em rejeitar Pedro e trocar ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus tratou com Pedro. E depois, como o pastor disse aqui no culto, por isso que é bom você ficar atento ao que o Senhor fala. Jesus sabia que Pedro já estava tratado, que a água estava boa. Interessante que depois do tratamento, o dono da casa que viu a água tratada, ele vai fazer o que? Ele vai experimentar. Ele vai pular na piscina e ver se a água de fato está boa. Jesus subiu aos céus depois de 50 dias. Depois que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Consolador. O Espírito Santo, todos nós sabemos que veio como línguas repartidas como de fogo, e ela repousou sobre os que estavam reunidos, orando, clamando e buscando a Deus uma promessa em nome de Jesus. Línguas repartidas como de fogo, e essas línguas desceu sobre eles. Desceu sobre eles. Essas línguas desceram sobre eles. Desceram sobre eles. Essas línguas, elas desceram sobre eles em nome de Jesus. Por que o fogo, irmãos? Hoje o meu filho mais novo está completando 18 anos de idade. O meu filho do meio me deu um segundo neto. O Arthur Soares Bueno nasceu segunda-feira. E eu peguei mais um neto na mão e olhei para ele, e o Senhor falou ao meu coração: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel.
Eu já disse aqui, irmãos, eu não faço questão de contar o meu passado para ninguém. Quem sabe, sabe, quem não sabe vai ficar mordendo o cotovelo, porque eu não vou contar. Mas havia uma maldição sobre a minha vida. Esse daí jamais vai se tornar maior de idade. Com 20 anos ele não vai passar. E eu estou aqui para a glória de Deus em nome de Jesus. O tratamento de Jesus foi tão bom que quando há 18 anos atrás eu estava fazendo um trabalho lá na cidade de Limeira, e havia um canavial bem grande onde eu estava ali do lado, e por volta de umas 10 horas da noite os camaradas começaram a pegar tipo de uma lata com um funil no meio e começaram a despejar um líquido assim, ó, e foram andando lá por dentro, lá, e daqui a pouco veio um doido lá, meteu fogo e falei, meu Deus do céu, vai incendiar tudo. Aí eu falei pro rapaz assim, por que coloca fogo nisso aí? Ele falou assim para mim assim, ó, não dá pra gente sair cortando isso daí manualmente, sem antes meter fogo, porque aí tem muita cobra, tem muita aranha, tem muito bicho peçonhento, e o fogo mata tudo que não presta. Fogo mata tudo que não presta. Jesus sabia que Pedro já estava num processo de tratamento, mas talvez faltava alguma coisa. E essa coisa que faltava, a língua repartida como de fogo, queimou, para que o nome do Senhor foi glorificado. Vamos para a Bíblia. Depois desse ato de fogo ter purificado e tratado a todos, a multidão do lado de fora começou a murmurar, a reclamar. Está todo mundo bêbado lá dentro. Se fosse o Pedro das antigas, ele sacava da espada e saía cortando todo mundo. Mas quem recebe um tratamento de Cristo tem uma visão diferenciada. Pedro recebe de Cristo as chaves das portas da igreja que Deus edificou para a glória de Deus em nome de Jesus. E no primeiro congresso ar livre da história da Bíblia do Novo Testamento, o pregador que foi preparado, que foi escolhido pelo Senhor, saiu do lado de fora, anunciou as grandezas e as maravilhas que esse Deus havia realizado na sua vida e na vida de quem crê que Ele é fiel para transformar, abençoar e renovar. E o discurso, a pregação de um homem que foi lapidado por Deus, convenceu naquela tarde 3.000 almas, e o nome do Senhor foi glorificado em nome de Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Você que adentrou aqui, sabe por que você ainda não morreu? Sabe por que você ainda não correu da igreja? Por mais que você tenha tentado sair da igreja, porque quem tem te segurado é o Senhor. Aquele que te escolheu ainda não deixou você tropeçar ainda, porque Ele tem um projeto na sua vida. Por mais que o diabo tenha tentado se andar contra você, tem querido feito você ir para o mundo das trevas novamente, tem querido lançado semente na sua cabeça, lançado dardos malignos e inflamados. Por mais que o diabo queira tentar te ofuscar nos teus planos, o Senhor ainda tem te segurado em nome de Jesus. Eu quero no encerramento dessa campanha aqui, como um profeta de Deus nessa noite, te anunciar: o fogo vai começar a queimar na sua vida tudo que não presta. O fogo vai começar a queimar na sua vida tudo que não presta. E o que não deu certo até o dia de hoje vai começar a dar certo em nome de Jesus. Porque o pastor tem falado aqui desde o começo do ano. Há uma colheita para ser realizada em nome de Jesus. Só que para essa colheita ter a colheita necessária, os frutos têm que estar bons. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Levante as suas mãos para os céus. Pode fechar os teus olhos, não precisa mais olhar para mim, irmãos. Levante as suas mãos para o céu, você que tem convicção. Se você não tem, eu não posso fazer nada. Se a palavra não te convenceu, pensa eu, irmão.
Talvez eu seja o que mais precisa aqui nessa noite da misericórdia do Senhor. Mas se você crer, assim como o Pedro e esses personagens que eu disse aqui agora creram, vai começar a acontecer milagre na tua vida em nome de Jesus. Pai, diante da tua palavra que está queimando sobre o meu coração nesta noite, eu quero profetizar na vida dessas escolhas que o Senhor fez. Oh Pai, nenhum deles foi lançado fora, porque o Senhor, com o teu amor, com o teu poder, tem segurado cada um deles. E se eles não morreram, Senhor, é porque eles vão se fortalecerem em nome de Jesus. Eu quero, como teu filho, Senhor, como teu servo, profetizar diante dessa igreja nessa noite, que os frutos começam a ser renovados, que o tratamento do Senhor que já começou seja aprovado para a glória de Deus, e que nessa noite caia fogo do céu, como caiu lá naquela tarde, aonde os apóstolos estavam reunidos lá no cenáculo, Senhor. O número era de 120, e oxalá que nessa noite tenha 120 homens e mulheres sedentes por esse fogo que vai trazer purificação para a glória de Deus em nome de Jesus. Pai, eu profetizo na vida do seu povo, porque eu creio, Senhor, que um dia existiu na minha vida uma palavra de derrota, mas a derrota o Senhor transformou em vitória em nome de Jesus. E eu estou aqui, Senhor, para louvar o teu santo e glorioso nome. Com a mão no seu coração, meu irmão, deixa que com a sua alma nessa noite testifique o desejo do seu espírito diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Parece que está tudo bem, meu Deus. Ah, Senhor, e todo mundo está tudo bem. tem dias que só o Senhor sabe como nós estamos. Tem dias que não dá vontade nem de levantar na cama, Senhor. Conheço você por dentro. Tem dia que não dá vontade nem de sair do carro. Ah, Senhor, tu és fiel. Quantas vezes está sorrindo mais, sempre está chorando. Tem dia que eu gostaria de sair correndo, Senhor. Agora tem as cicatrizes mais. Entrar dentro do buraco e se esquecer de tudo e de todos. Mas nessa noite, oh, glória a Deus, Conheço você por dentro. o Senhor decidiu olhar para os céus de glória. Lá no ventre da sua mãe, Eu sei, Senhor. vai ver que o desespero não voltar.
o tratamento divino, ele só é válido quando a gente aceita. Presbítero Wilson, ele andou com Deus, com Cristo. Ele viu os milagres sendo realizados pelo Senhor. Mas diante de tudo isso, então, Pedro vacilou. Pedro falhou. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhar. Hoje se encerra a campanha do mês de agosto. E como eu disse, para que os frutos sejam bons e agradáveis diante de quem vai colher, é necessário às vezes um tratamento. Talvez o pé, a planta está crescendo, mas o agricultor, ele percebe que se jogar um adubozinho, o fruto vai ficar melhor. Escute, isso é para quem crê. Talvez você está se sentindo rejeitado, esquecido. Talvez você está sentindo: Deus, a minha oração não está chegando ao céu. Será que porventura o Senhor se esqueceu de mim? Mas eu quero convidar aqueles que verdadeiramente querem esse tratamento sobre a sua vida. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus de maneira nenhuma, mas para receber de Deus um novo tratamento. Se tem alguém aqui nessa noite, vem comigo aqui à frente, porque talvez eu seja o primeiro. Se tem alguém desse lado que deseja, vem aqui comigo. Nós vamos juntos orar para o Senhor, para que esse tratamento deixe a minha e a sua vida ainda melhor. Se tem alguém, pode vir. Isso. Talvez eu seja o que mais precise, mas é necessário a gente aceitar esse tratamento. E às vezes, como seres humanos, a gente se sente esquecidos. Não é natural. Ninguém aqui é um super-homem. E sabe o que Deus se agrada? É quando a gente reconhece as nossas fragilidades, as nossas limitações. Sabe, Senhor, não está dando certo porque talvez está faltando alguma coisa. Eu tenho certeza que esse algum ingrediente vai vir hoje. Eu acredito. Pode vir, irmãos. Não tem vergonha. Se puder vir um pouquinho mais para frente, pode vir, por favor, em nome de Jesus. Isso é desejo. Isso é querer. Não é vergonha. Se Pedro, que andou com Cristo, Alex, fez o que fez, quem dirá eu? E só ouço falar e coloco a minha fé em ação. Eita Deus, o Senhor é maravilhoso. Talvez hoje, pastor, não vai dar para pôr a mão na cabeça de todo mundo, porque o que Deus está fazendo aqui é extraordinário. Eita Deus, eu nunca jamais, pastor, vou me esquecer. Eu não participei daquela campanha que o senhor fez lá em Santa Catarina, curados para curar. Um doente não pode curar o outro, porque ele está doente. Só pode transmitir vida para alguém quem está se sentindo vivo. Só consegue ter uma palavra de amor quem tem amor próprio. Eu sinto que o próprio amor está regendo entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Tu sabes que o Senhor te ama, meu filho. Ele nunca vai te deixar para trás. Você é a escolha do Senhor. Você é como uma menina dos olhos dele. Ele tem tanto ciúmes de você. Como ele te ama. Escute. Mas a partir da hora que nós estamos tratados, que nós estamos curados, nós nos sentimos que o chão é seguro e que eu posso
andar com segurança e com firmeza. É por isso que um líder, ele nunca está junto com o exército. Um líder diz que ele está sempre à frente, porque o líder ele tem o instinto de persistir se existe perigo. E quando o líder sabe que o solo, o chão está firme, ele vai chamando quem está atrás dele, porque ele está se sentindo seguro. Deus está levantando nessa noite aqui, ó, uma nação fortalecida e segura para a glória de Deus. Oh, glória. Coloquem a mão sobre os vossos corações nessa noite. Vamos louvar. Pode se esquecer do filho. Lá no ventre da sua mãe,
Eu renovo a tua esperança nessa noite. Eu te capacito com o meu poder, com a tua graça, e diante dessa presença tão maravilhosa, o Senhor, o teu Deus, te diz nessa noite: eu não desisto de você. O Nabaia, ele maracando na gasolina andarácia, ramasso veregaia, ainda cama na gasolina andarácia, veja como anda a saia. Vai, Senhor, enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vem, Senhor, vem, Consolador.
Aleluia. Conectados com os céus. Enquanto você está se comunicando com os céus, os céus se comunicam com você. Há uma presença do Espírito Santo muito forte nesse lugar. Há uma unção muito poderosa sobre este lugar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Igreja. Infelizmente tem um problema muito grande, irmão. Eu nunca consigo acabar orando. Me perdoe, em nome de Jesus. Agora eu gostaria, como servo de Deus, de pedir para vocês que estão indo mais da igreja. Venham aqui à frente, aqui abraça esses irmãos aqui que estão recebendo tratamento seu. Pode vir todo mundo. Se preocupa não, pode vir. Venham todos vocês e abraça aqui. Escolha alguém aqui para você abraçar. Isso. Venham os irmãos.